Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta terça. Vera, me permite, Vera. 1 minuto só vou tomar aqui desse seu tempo, lhe dou de volta no fim. Me permita, eu queria chamar mais uma vez, não sei se você ouviu, mas para os nossos ouvintes que ouviram, não prestaram alguma atenção, eu quero trazer com destaque aqui agora, no início desse Viva Voz, Academia CBN, Mário Sérgio Cortella. Vamos ouvir. Pensar menos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre discurso enganoso. Há algo que se anuncia, mas que não necessariamente a pessoa que o faz tem crença naquilo. É apenas um discurso, algo que se chamaria de uma perspectiva retórica, cuja finalidade é dissimular o que está por trás concretamente. Essa ausência de coincidência entre o dito e o feito, ela não é incomum em várias das situações que nós temos no nosso dia a dia. Esse discurso enganoso pode se dar em vários lugares, vários e vários, dentro daquilo que fazemos. Somos capazes de fazê-lo e, inclusive, como eu mencionei, repetir o logro, a tentativa de driblar o que é de fato a veracidade. Quando se pensa, por exemplo, na convivência coletiva, o tema da liberdade é muito marcado por essa percepção de um discurso que disfarça a sua intenção. Daí que Ludwig Born, num conjunto dos seus fragmentos em forma de aforismos, escreveu: nos nossos dias, os tiranos são os mais perigosos pregadores da liberdade. É tempo para o conhecimento. Duas coisas. Quando que foi dita esta frase, que podemos pesquisar e trazer sobre os tiranos desses tempos? E outra, Vera, é possível um discurso enganoso na ONU? Super possível. Provavelmente o professor Cortella fez essa muito boa explicação antes de ouvir o discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas o discurso se molda absolutamente a esse Academia CBN, bem trazido a nossa pauta aqui, Rodrigo, porque me poupa de explicar uma boa parte do que foi essa fala de Bolsonaro na ONU. Ele desenhou já pra gente ali. Eu vou trazer só os elementos que corroboram, Isso que ele disse, de por que tem um descasamento entre o que se disse e o que se pensa, entre o que se disse e o que se praticou, e entre o que se disse e o que era preciso ser dito ali naquele palco, A Assembleia Geral da ONU sabemos bem, a reunião que reúne é ótimo, reunião que congrega todos os chefes de Estado nas Nações Unidas para tratar de temas relevantes globalmente. Qual é o tema mais relevante globalmente hoje? É a pandemia. O ano passado não houve a Assembleia Geral da ONU presencial justamente porque a pandemia parou o mundo, parou o planeta, e este ano foi retomada tendo a pandemia como mote, como preocupação, tanto que no discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi ela que deu o tom. E em seguida, qual é o segundo tema mais importante da humanidade hoje? É o aquecimento global, a emergência climática, todos os desafios postos aí para a substituição de combustíveis fósseis, para a mitigação dos problemas já vividos por nós em relação à emergência climática. Mas nenhum desses temas foi o centro do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que, como sendo presidente do Brasil, tem a deferência de abrir a Assembleia Geral da ONU. Eu acho que o Brasil, aliás, deveria abrir mão disso, porque nossas últimas participações têm sido todas patéticas. As da Dilma não foram boas e as do Bolsonaro são patéticas. Então, foi lá o presidente para abrir o discurso, falando de si próprio, da sua eleição, ainda lá atrás, resgatando essa mistificação, dizendo que estávamos à beira do socialismo, quando surgiu ele para nos salvar, resgatando a família, a pátria, Deus e todas essas abstrações que ele usa bem à sua conveniência, longe
da realidade e do real significado de todas elas. Depois fala em um plano aí de privatizações e investimentos que também não condiz com a realidade. As privatizações apenas engatinham no governo Jair Bolsonaro, não tem nenhuma privatização de relevo das grandes estatais prometida pelo Paulo Guedes. Ele prometeu bilhões, trilhões em privatizações que ainda não vieram. Na verdade, ele está contando trocado ali na gaveta para fazer os planos eleitorais do presidente, para pagar precatórios. Essa é a realidade do Brasil, do ponto de vista dos investimentos públicos. E, por fim, em relação aos dois temas centrais, quando eles entram no discurso, lá no pé, eles entram de uma maneira absolutamente enviesada, né? A pandemia, o presidente teve a pachorra de defender tratamento precoce diante da ONU. Eu não pensei que a gente fosse, a essa altura do campeonato, assistir um discurso cloroquiner em plena Nações Unidas. O presidente que não se vacinou e está pagando uma série de micos por não ter se vacinado na sua visita a Nova York, conseguiu dizer lá diante dos seus pares que se vacina quem quiser, que ele não vai nunca obrigar ninguém a se vacinar, que o distanciamento social foi um erro, sendo que o Guterres tinha louvado as medidas de distanciamento como tendo sido necessárias e ainda sendo necessárias. Não fez nenhum aceno à questão da equidade das vacinas no mundo, dos países que até hoje não têm vacinas em quantidade suficiente para vacinar suas populações. Então, uma tragédia, um discurso horrível, totalmente anti-ciência. E aí, também na parte do meio ambiente, um monte de mentiras, que seria o país com a política ambiental mais avançada de todos, que ele está ampliando muitos recursos para a preservação ambiental, quando sabemos que não é verdade, que ele está, na verdade, desfazendo todo o arcabouço de controle ambiental. Então, um discurso que foi mal recebido, ele demorou a ser aplaudido, quando foi aplaudido colheu aplausos muito tímidos e rápidos, e em relação à imprensa internacional, uma incredulidade geral com o que foi ouvido ali. Vera, tem duas partes ali claras nesse discurso, né? O jornal o Globo, a nossa colega Jussara Soares, traz até essa apuração de quem escreveu o que do discurso. A maior parte era o texto que veio do Itamaraty, mas aí tem a parte da lavra do presidente e do Eduardo Bolsonaro, seu filho, né? Seria a parte sobre o tratamento precoce e aquela parte sobre a ameaça socialista, essa parte aí por indicação do Eduardo Bolsonaro. E é isso, né? Na parte do Itamaraty tem um monte de lorota, né? Pegam alguns dados de algumas meias-verdades e embalam como convém ao governo. E tem a parte do delírio, né? Que é essa parte de tratamento precoce e de ameaça socialista. O presidente acho que acredita de fato nisso, e ainda meio que deu um pito nos outros países, né? Ele fala assim, adotamos o tratamento precoce, não entendo porque grande parte das nações se colocou contra. Ora bolas, né? Porque não funciona, né? Essa é a parte do vexame total, Carol, porque é isso, não tem nenhum amparo na ciência. É uma questão tão básica de lógica. O que o mundo inteiro que parou perante a pandemia preferiria? Pergunto eu. Usar remédios que já existem, que são relativamente baratos, tipo um vermífugo, ou um remédio como a cloroquina já usada para várias doenças, como lúpus, etc. E aí, conter a pandemia, ou investir bilhões, trilhões de dólares em desenvolver vacinas em tempo recorde, porque só as vacinas seriam capazes de conter a pandemia? É uma pergunta que você não precisa ser um gênio para responder. O Bolsonaro não precisa ficar perplexo. Oh, meu Deus, por que será que não investiram? Porque não funciona, cara pálida. Porque se funcionasse, era de interesse de todo mundo, inclusive dos países mais pobres, que até hoje não conseguem ter acesso à vacina, o que realmente é uma chaga que foi bem tratada no discurso do Antônio Guterres. É um ponto sobre o qual os países de fato precisam se debruçar, e é um ponto que faz sentido num ambiente como a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas para o qual o Bolsonaro não teve nenhuma sensibilidade. Eu até achei que ele ia colocar isso no discurso, porque ele acenou com esse negócio de que o Brasil vai doar vacinas na véspera, então parecia estar sendo aconselhado a tratar disso. Mas você vê
que a gente esperar qualquer tipo de iluminação da parte do mandatário brasileiro é sempre uma ilusão, porque aí o que acontece, né? Ele se faz acompanhar do ministro da Saúde num evento como esse, ministro da Saúde que deu o dedo médio para manifestantes na véspera do presidente brasileiro abrir o discurso, abrir a Assembleia Geral da ONU. Então esse é o aparato que cerca o Bolsonaro. É gente que não consegue fazer um discurso que não envergonhe o país e nem que consegue ter modos numa viagem de uma comitiva oficial a outro país, não consegue ter o básico dos modos numa viagem oficial. Então, quem esperava algum tipo de discurso para resgatar a nossa imagem ficou a ver navios, porque desde que desembarcou nos Estados Unidos, Bolsonaro só tem feito piorar a imagem do Brasil e dele próprio e do seu próprio governo. Duas questões também, Vera. A primeira delas ficou muito claro que o problema não é com a mídia aqui no Brasil, né? Não é aquele discurso da mídia ou de parte da mídia aqui no Brasil. Ele demonstrou, agora ele deixou claro que o problema é com a mídia mundial. É o mundo inteiro que é contra ele. O mundo inteiro é contra os pensamentos dele. Então ele jogou para a questão do mundo. Então o que faz com que traga a maior credibilidade para a mídia brasileira, que sempre foi atacada por ele, porque o problema não está aqui. O problema não está aqui, o problema está com o mundo. E ele deixou isso muito claro. E a outra coisa é o seguinte... A primeira frase do discurso é sobre isso, Bocardi, batendo na imprensa. Vocês vão conhecer uma versão que a imprensa não mostra. E aí vem todo o discurso enganoso, como diz o Cortella. Então estamos aqui tranquilos, né? Porque, poxa, estamos alinhados com a imprensa mundial nesse sentido. E o outro ponto é que sentido faz, Vera, porque foi um discurso direto pro povo dele, para as pessoas dele, para aqueles que querem ouvir ele e que não fazem nenhuma menção se aquilo é correto, é verdadeiro ou não. Que sentido faz ir num palco da ONU, diante de todo o mundo, fazer um discurso interno, um discurso de cercadinho, sendo que o que ele tem do lado dele, e aí como estratégia política, de eleitorado, o que ele tem do lado dele hoje, e todas as pesquisas mostram, é algo insuficiente para conseguir permanecer no poder. Então que sentido faz você usar o palco da ONU para você fazer um discurso para o seu cercadinho, sendo que daquele cercadinho você precisa muito mais, além daquilo, para você conseguir atingir os seus objetivos, no caso, o objetivo dele? Matou a charada, brilhante, Rodrigo. Não faz sentido nem para ampliar o eleitorado, portanto, nem para o público doméstico faz sentido, e também não faz sentido para fazer aquilo que ele disse que se dispunha a fazer, que era mudar a imagem que se tem no Brasil e, portanto, voltar a atrair investimentos, voltar a atrair parcerias internacionais, voltar a ter credibilidade para o governo brasileiro, porque é de uma ingenuidade atroz, tão grande quanto você não entender porque ninguém adotou o tratamento precoce, você achar que esses governantes, esses burocratas da ONU, esses diplomatas se informam do Brasil pelo Twitter ou só por impressões. Essas pessoas têm relatórios muito acurados, elas têm análises detalhadas do que está sendo feito, elas sabem que existe uma instabilidade política, institucional e jurídica bizarras no Brasil e que é isso que afasta investimento, não qualquer predisposição da imprensa contra o presidente brasileiro. Então, quando ele faz um discurso que não condiz com dados básicos quanto ao número de mortos no Brasil na pandemia, que quando você olha a quantidade por milhão de habitantes é muito discrepante em relação ao resto do mundo. Quando você vê isso que ele chamou de uma manifestação super democrática, como aquela do 7 de setembro, que na verdade é uma manifestação com viés autoritário, que visa desestabilizar os poderes e a institucionalidade, as pessoas recebem esses relatórios das suas consultorias, das suas análises de gestão de risco, não precisa da imprensa. Então, é infantiloide essa postura do presidente. E é uma postura infantiloide que é corroborada pelos seus assessores, porque ali no entorno dele não tem uma viva alma que seja capaz de dizer: presidente, não vá por aí, o senhor está errando,
presidente, não é esse o caminho, presidente, seria melhor fazermos desta outra maneira. Então é tudo muito precário, Bocardi. Até porque os principais assessores têm o seu DNA, né? Corre o mesmo sangue. Também tem isso. Só sobrevive assim, né? Quem não concorda até os que não têm, aí parece que são inoculados. Aí sim, né, viram jacaré quando chegam no governo. Porque você pensa, o Marcelo Queiroga era um presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, não é alguém que não era respeitado entre os pares, etc. Quando ele chegou no governo, eu ouvi de muitos médicos não bolsonaristas, não, agora vai melhorar, ele é um sujeito sério, etc. E para que isso? Para ele chegar lá e suspender a vacinação de adolescentes, dizer que está fazendo um estudo para suspender o uso de máscaras. E mostrar o dedo. Sim, né? Então ele tá... E mostrar o dedo ele do virou meio. jacaré. E agora ele chega... Olha, nem vou fazer aqui perante a câmera, né? Ele chega ao auge de mostrar o dedo pro público, gente. Não, e o de relações internacionais. Pro público que é eleitor, podem ser 6, podem ser 7, podem ser 8. Não importa, são brasileiros, estão usando... Ah, não. Travou a conexão da Vera. Caiu? Eu não sei se tá... Você lembrou agora bem, Bocardi, acho que agora voltou, Vera. Do Arminha, né? Teve a Arminha. Travou, Vera, mas voltou. Vamos lá, a gente parou aí na questão dos dedos. Eu acho que o áudio vocês estão me ouvindo bem, né? Eu tô Sim, vendo tá que tudo o vídeo funcionando agora. Oscilando. Eu tô em Brasília, tô no hotel, por isso que a conexão tá meio ruim. Peço desculpas aí ao público, mas eu ouço vocês bem, espero que o áudio esteja bem, que eu tô conectada aqui no codec. Eu dizia isso, que é alguém que chegou com muita expectativa, mas que foi se bolsonarizando ao longo do caminho, né? E é uma pena que isso aconteça, pena para ele, pena para o país. A gente já melhorou a questão da vacinação, perto do que estávamos, mas ainda assim, ainda tínhamos muito a melhorar, ainda temos uma variante Delta a enfrentar, né? Precisávamos de um ministro que realmente fosse pró-ciência, capaz de dizer ao presidente, não vamos fazer um estudo para abandonar o uso de máscara, porque se trata só de um pano ou um artefato de papel, não diz nada contra a masculinidade, a virilidade dos brasileiros, não tem problema usar máscara, presidente. Era isso que era o papel dele fazer, não dar o dedo para a população, entendeu? Então, é muito difícil de se estipular parâmetros quando os parâmetros são esses. Carol. Muito baixo nível. Mudando de assunto, gente, a chapa está esquentando na investigação de rachadinhas e funcionários fantasmas, dessa vez no gabinete do Carlos Bolsonaro, né, Vera? Exatamente, Carol. O Ministério Público aí do seu Rio de Janeiro deu uma apertada nos botões e encontrou o que já se imaginava, funcionários fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro ao longo de muitos anos. Fez uma coisa básica, né? Usou os dados, cotejou a lista de servidores do gabinete com o CAGED, que é o cadastro dos empregos, e encontrou algo que é vedado pelo regimento da tão permissiva Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Você não pode ser registrado como servidor da Câmara e ter um emprego em outro lugar, outro emprego registrado. E pelo menos 8 funcionários do gabinete do Carlos Bolsonaro tinham essa situação. Tinha pessoas que trabalhavam em outras cidades, trabalhavam em farmácias, tinham empregos regulares enquanto eram registradas no gabinete do Carlos Bolsonaro, procuradas pelo Ministério Público. Essas pessoas mostraram que eram fantasmas mesmo, admitiram praticamente, mostraram que trabalhavam nas suas outras ocupações, e isso tudo vai fechando um cerco ao redor do gabinete dele, em que se vê que a irregularidade não era só o peculato da rachadinha, não era só você pegar uma grande parcela, uma grande fração do salário desses servidores e ficar para o vereador. Também se empregou pessoas que nem sequer compareciam. E com relação à CPI também, hein? Hoje esquentou também na CPI, hein? Que coisa.
O clima aqui em Brasília tá 35 graus, Rodrigo e Carol. Cheguei aqui, eu tô até com a água, porque tá uma secura daquela bem brasiliense mesmo, menos de 20% de umidade relativa do ar, 35 graus. E o clima da política reflete bem essa situação. Quando você desembarca no aeroporto hoje aqui, você já encontra um protesto de servidores enorme, como há muito tempo eu não via, com cartazes com os nomes dos deputados para que eles não votem a favor da reforma administrativa. Então, um tema que está até meio fora da nossa conversa aqui, mas que aqui em Brasília é central. Aqui tem muito funcionário público, tem muito servidor, muito sindicato. Então, tem as fotos dos deputados, eles já chegam e se deparam com esse comitê de recepção. Não querem rachar nada aí, cara. Estão preocupados com outras coisas. Não querem entrar nessa aí da rachadinha. Dá o que é meu e beleza. Não vou fingir que trabalho, né? E não querem nem nenhum tipo de reforma, não querem que se mexa no seu status. Aí você chegou na CPI e o clima foi igual. Eles ouviram hoje o CGU, Wagner do Rosário, responsável pela Controladoria Geral da União, e ele resolveu bater boca com a senadora Simone Tebet em termos bastante acalorados. Ela reagiu, a coisa ficou bastante feia, ele praticamente disse que ela não sabia o que estava falando, e os senadores não gostaram disso. E, com isso, ele vai provavelmente figurar no rol dos investigados da CPI, não apenas mais uma testemunha. A comissão também pretende ir atrás do Jair Renan, filho do presidente. A gente conversou aqui ontem sobre a postura dele, que fez uma foto diante de armas e associou aquilo a uma ameaça aos senadores da CPI. Então, piora também para o governo o clima na CPI, certamente. E esse é outro caso que vai virando jacaré, gente, porque o Wagner do Rosário é um servidor de carreira. Ele teve já vários cargos técnicos em governos anteriores ao do presidente Jair Bolsonaro. Trabalhou no governo Dilma, trabalhou no governo Temer. Não era uma pessoa com esse grau de agressividade para chegar diante de uma comissão parlamentar de inquérito e insultar uma senadora da República. Alguém técnico, com uma vivência no serviço público, que chega a esse ponto, é alguém que conviveu com toda sorte de maus tratos com outras pessoas, de achar que política é feita nessa base da violência, de esse discurso ter virado um discurso influente numa parcela da sociedade. Então, o ministro Wagner do Rosário é alguém que, se também ele se contaminou com esse modus operandi, esse zeitgeist bolsonarista, também ele se transformou, se transmutou numa outra coisa e está disposto a, beleza, vamos encarar aí Covaxin, vamos encarar qualquer coisa para salvar a pele do presidente e chegar a insultar uma senadora da República. Então, é mais uma demonstração de que o bolsonarismo piora quadros que aceitam fazer parte do seu governo. Isto posto, vamos para a música? Vamos lá, gente. Isso posto, vamos para a música. E aí é o seguinte, foi temos duas. Foi ideia de um ouvinte nosso, é isso? São duas. E aí acho que o dia merece. Porque são duas boas sugestões que vêm dos nossos ouvintes. A primeira dela, o Arapapá Barbosa. Arapapá Barbosa. Ele insiste várias vezes em Pessoa Nefasta, de Gilberto Gil. Ouça a letra. Pessoa nefasta, que se afasta teu mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Bom Fim. Dobra. Será que Gil tá dando o roteiro, em vez de ir a Nova York e ir para Salvador, Bahia, Senhor do Bom Fim? Viu que já cantou na ONU, né? Já não se apresentou por lá, né, Bocar? Vê se afasta teu mal. Copianão. E a outra é a seguinte, ele insiste também aqui. Insiste, Aldemir Teles, 81. Onde é 81? Me ajudem, gente. Recife. Recife.
Ele diz: Bocardi, escuta aí o Zé Cabaleiro, é a música perfeita pra hoje. Com todo respeito às escolhas da Vera Magalhães, mas ouve essa do Zé Cabaleiro que chama De Mentira. A mentira te alimenta, as aparências enganam e você só aparenta. Você vive de mentira, a mentira te alimenta, as aparências enganam e você só aparenta. Se você queria paz, veio ao lugar errado. O futuro nunca chega nem se volta ao passado. Tudo que se tem é isto, esse instante agora. Vida pulsando nas veias, sangue dentro, pele fora. É, de mentira, pessoa nefasta, a gente vai construindo a sonoridade musical de hoje deste Viva Voz, Vera Magalhães. Obrigada aos nossos ouvintes, arrasaram. Bom demais, né? Arrasaram. O Cortella e os ouvintes, o fecho e o início. É isso muito aí. Bom. Valeu, Vera. Obrigado. Até amanhã, parceiros. Até amanhã. Tchau, Os ouvintes te elogiam e pedem para você ter cuidado em Brasília. Estão preocupados com você. Pode deixar. Tá bom, tchau. Sempre pela sombra, Vera Magalhães. 6 horas e 30 minutos. Sombra tá difícil aqui, mas vamos embora. Toma água.